Eu quero convidá-los para que vocês, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e versículos 20 a 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e versículos 20 a 25. Este texto bíblico tem a ver com aquilo que nós cantamos, salvo engano, agora no penúltimo hino, quando falamos aí sobre tempestades e situações difíceis da vida, nas quais, todavia, podemos contar com a presença gloriosa, ajudadora, auxiliadora do nosso Deus. Então, a nossa mensagem na noite de hoje tratará deste assunto. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo 27, versículos 20 a 25. Não aparecendo nem sol nem estrelas, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Amém? Somente até aqui. Vamos pedir ao Senhor que mais uma vez fale ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso ser, que sejamos abençoados, exortados, encorajados, revigorados pela sua santa, eterna e sublime palavra. Amém? Senhor, nós queremos bendizer o seu nome, queremos agradecê-lo, queremos exaltá-lo, queremos, ó Senhor, adorá-lo neste momento, por tudo aquilo que tu és, fostes, serás, tens feito, Senhor, estás fazendo e ainda farás em nossas vidas, também por meio delas. Te agradecemos porque o Senhor não apenas é o Criador de todas as coisas, mas é igualmente o sustentador de todas elas. E agora, Senhor, sendo este o caso, como cremos que é, te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos sustente durante, Senhor, a exposição da sua palavra. Abençoe a nossa vida, nos dê graça para que transmitamos importantes lições e verdades à sua igreja, e que o Senhor dê de igual modo graça para a sua igreja para ouvir sobre esses assuntos, sobre esse texto, as lições nele presentes, e que em tudo isso nós sejamos edificados, abençoados, tenhamos a nossa fé revigorada, Senhor, restabelecida em Ti, e tudo isso exalte e glorifique o Seu nome, e também edifique e aprimore a nossa fé no Senhor e na Sua palavra. Por favor, nos abençoe, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão, por favor, pode se assentar. Os eventos descritos nesse pequeno trecho bíblico que lemos, eles tiveram a sua origem, na verdade, em Atos capítulo 21, ou seja, há 6 capítulos atrás. Tudo, meus irmãos, começou com a prisão do apóstolo Paulo pela guarda romana, devido aos transtornos que os judeus entenderam que ele, Paulo, havia causado à fé judaica em Jerusalém. E isso precisamente falando em Atos, no capítulo 21. Bem, depois desse incidente, Paulo ele foi encaminhado a Festo, que era o procurador romano da Judeia naquela época, e então, em Atos, no capítulo 25 e no versículo 21, o apóstolo Paulo, ele apela a esse procurador para que ele tivesse uma audiência com César, com o imperador romano ali, evidentemente, em Roma. E agora, passados alguns capítulos, em Atos 27, nós vemos Paulo
juntamente com outras 275 pessoas, somando ao todo 276 pessoas, contando com o próprio Paulo, a bordo de um navio que estava viajando ali para a Itália, dentre outros motivos, para que Paulo, pudesse ter a sua tão almejada, tão desejada audiência com César em Roma, ali na Itália, em Roma. E nesse ínterim, devido aos fortes ventos, essa viagem marítima começou a dar vários sinais de que seria muito difícil e problemática, ou seja, os ventos literalmente estavam soprando contrários a esse contexto e a essa viagem em direção à Itália. De modo que quando chegaram a uma pequena baía chamada Bons Portos, situada ao sul de Creta, Paulo advertiu aos seus colegas que não partissem dali, porque os ventos, a tempestade, todo o clima apontava para uma catástrofe que possivelmente se descortinaria. Entretanto, como ninguém deu a mínima atenção ao seu conselho, ao conselho do apóstolo Paulo, o navio acabou partindo e agora toda a tripulação, isto é, as 276 pessoas, incluindo Paulo, se vê diante de uma tempestade, de uma grande tempestade em meio ao alto mar. Tendo em mente essas breves informações introdutórias, bem como a passagem bíblica que nós acabamos agora de ler, eu quero então convidá-los a refletirem comigo sobre o tema "Quando as dificuldades da vida surgem". Este é o tema, é o título da nossa mensagem, da nossa reflexão na noite de hoje. Quando as dificuldades da vida surgem. E nessa mensagem nós vamos refletir sobre 6 importantes verdades que nós aprendemos diante das dificuldades da vida, obviamente a partir do texto bíblico de Atos que nós acabamos de ler. E eu espero, meus irmãos, sinceramente, que essas verdades, de algum modo, contribuam para a edificação da sua fé e para o aprofundamento do seu e do meu relacionamento com o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sendo assim, caminhamos então para a primeira verdade que nós podemos aprender no texto ora lido, de Atos 27, versículos 20 a 25. E a primeira verdade que eu aqui aprendo é a seguinte: quando as dificuldades da vida surgem, podemos ser tentados a perder a esperança. Quando as dificuldades da vida surgem, uma tentação que pode nos acometer, e eu diria que com frequência nos acomete, é que podemos ser tentados a perder a esperança. Veja o que diz o versículo 20, Atos 27, 20. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Ao que tudo indica, é possível que Lucas esteja usando aqui esse famoso nós, essa primeira pessoa do plural, aqui, não apenas nesse texto, mas em todas as outras passagens. Assim, pelo menos, muitos estudiosos do livro de Atos dos Apóstolos entendem que o emprego do pronome nós, a primeira pessoa, envolve ali as palavras do próprio Lucas, que é o autor desses 2 volumes bíblicos, a obra de Lucas, tanto o Evangelho de Lucas, como também ali o livro de Atos. Então, perceba que a perspectiva de Lucas e daqueles que com ele estavam, se não de todos, da grande maioria, era: perdemos toda a esperança de salvamento. Meus irmãos, tentemos nos colocar, ainda que seja por um breve instante, por um breve momento, no lugar de Paulo e no lugar daqueles 275 tripulantes que com ele estavam a bordo daquele navio que navegava em direção à Itália, em direção a Roma. Imagine só a cena: você está à deriva em alto mar por muitos dias, e nesse contexto, o sol, por exemplo, e as estrelas não dão as caras sequer no céu, e como se isso não bastasse, o mar está revolto. Convenhamos, diante de um cenário tão adverso como esse, tão difícil, tão complexo, tão problemático, qual seria a sua reação?
Provavelmente a maioria de nós reagiria a um cenário tão adverso, tão complicado como este, com desânimo, com desesperança, com desespero e com muito medo. Eu creio que a maioria das pessoas normais, comuns, agiria exatamente deste modo. E isto já nos ensina de cara uma importante verdade. As tempestades, maiores ou menores, grandes ou médias, as tempestades de forma geral simplesmente fazem parte da nossa vida. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos por elas. Inevitavelmente teremos que enfrentar tempestades ao longo da nossa existência humana. Seja uma tempestade conjugal, seja uma tempestade espiritual, seja uma tempestade familiar, seja uma tempestade financeira, seja uma tempestade física, por exemplo, uma doença, uma enfermidade, seja uma tempestade ministerial, enfim, as tempestades fazem parte da nossa vida, mas não desanimemos, porque não existe tempestade que dure para sempre. Além disso, é importante dizermos que nós não estamos sozinhos durante as tempestades que experimentamos na vida. O Deus que estava com o apóstolo Paulo, graciosamente, bondosamente, está conosco, agindo em nossas vidas, auxiliando-nos, ajudando-nos, amparando-nos, mesmo nos momentos mais difíceis e adversos da nossa existência terrena. As tempestades são inevitáveis, vez por outra, ou mais cedo ou mais tarde, passaremos por elas, mas creiamos em Deus, confiemos nele e na sua palavra, cientes de que não estamos sozinhos, mas Deus está conosco em cada momento e circunstância, desde as mais adversas, às aparentemente mais tranquilas. Não estamos sozinhos, Deus está comigo e com você, amém? Isso nos ensina uma segunda importante verdade, que é a seguinte: quando as dificuldades da vida surgem, em segundo lugar, temos que ter consciência de que muitas vezes fomos nós mesmos que as causamos. Esse ponto é importante. Meus irmãos, existem muitas dificuldades que nos sobrevêm, que nos abatem e que nós mesmos fomos os provocadores das mesmas. Esse ponto é importante que nós reflitamos sobre ele nesse momento. Vejamos o que diz Atos 27, 21. Atos, no capítulo 27 e versículo 21, que diz: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, olha agora aqui Paulo, ele dá uma cutucada nos tripulantes daquele navio, olha o que ele diz: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Olha que coisa interessante. Embora as tempestades em geral da vida, nós não consigamos evitar evidentemente todas as tempestades, existem tempestades específicas e pontuais que nós mesmos as causamos. Nós que as provocamos. Essas tempestades pontuais seriam evitáveis, poderíamos evitá-las pontualmente. É claro que não conseguimos fazer isso com todas as tempestades e perrengues e adversidades da vida, mas existem tempestades que nós mesmos chamamos, nós mesmos provocamos, nós mesmos desencadeamos, e é importante termos ciência disso. Às vezes, meus irmãos, quando coisas ruins nos acontecem, seja, por exemplo, a perda de um emprego, seja o término de um casamento, seja uma enfermidade, por exemplo, somos propensos a terceirizar a culpa por todos os males que nos acometem. E assim, nós buscamos encontrar uma espécie de bode expiatório a quem nós podemos responsabilizar ou culpabilizar por todos os nossos problemas, enquanto que nós mesmos nos isentamos de qualquer culpa por aquilo que nos acomete de ruim, de malévolo, de problemático. Então o que nós fazemos? Nós culpamos Deus, o diabo, os demônios, o governo, a política, o clima, os pais, os cônjuges, o vizinho e assim por diante. Culpamos todo mundo.
Enfim, culpamos tudo e todos pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelos nossos problemas, quando na verdade muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, nós mesmos fomos os responsáveis por causar os nossos próprios infortúnios, os nossos próprios males, as nossas próprias adversidades. Veja só que coisa interessante. Quando Jesus, por exemplo, ele curou aquele paralítico que há 38 anos se encontrava naquela condição de paralisia, no Evangelho de João, Jesus lhe disse algo muito revelador em João 5,14. Jesus disse: eis que já estás são, não peques mais, portanto, para que não te suceda alguma coisa pior. Ora, essa fala de Jesus dá a entender claramente que aquele homem só estava naquela situação em que ele se encontrava devido a algum tipo de pecado que ele mesmo havia cometido ou cometeu em algum ponto da sua história, do seu passado. E esse tipo de pecado ou pecados, muito possivelmente, a julgar pela fala de Jesus, fez com que ele se encontrasse no contexto de João, no capítulo 5, paralítico. E você sabe o que eu quero dizer com isso e o que eu aprendo com isso, meu irmão? Eu aprendo com isso que, às vezes, nós queremos amarrar o diabo, quando, na verdade, deveríamos ter amarrado antes os nossos pensamentos, para que não tivéssemos os pensamentos impuros que tivemos. Eu aprendo que nós deveríamos ter amarrado antes as nossas ações, para que não praticássemos aquelas ações que praticamos. Eu aprendo que deveríamos ter amarrado antes os nossos lábios, para que não falássemos palavras torpes que machucaram o nosso irmão em Cristo, um parente, um pai, uma mãe, um filho, um vizinho e assim por diante. Eu aprendo que deveríamos antes ter amarrado os nossos pés, para que não andássemos por certos caminhos dos quais não deveríamos ter andado e assim por diante. Fato é que muitas vezes, antes de amarrarmos o diabo, deveríamos ter amarrado a nós mesmos e as nossas inclinações para o mal, a fim de que pudéssemos ser abençoados e não viéssemos a colher tempestades cujas sementes nós mesmos plantamos no passado, em algum momento da nossa vida. Às vezes, meus irmãos, as dificuldades que enfrentamos na vida foram causadas por nós mesmos, e não pelo diabo ou por qualquer outro agente além e aquém do que nós mesmos. Portanto, que Deus nos dê coragem, sabedoria, discernimento para assumirmos os nossos erros e para aprendermos com eles quando eventualmente as consequências dos nossos atos vierem sobre nós ou nos sobrevierem. Esse é outro importante ensino, importante verdade que aprendemos nesse texto de Atos, no capítulo 27. Terceira verdade, também aprendo nesse texto que quando as dificuldades da vida surgem, temos a oportunidade de oferecer aos aflitos uma palavra de esperança. Quando as adversidades, dificuldades, angústias da vida surgem, aparecem, estas dificuldades oportunizam a cada um de nós um momento para que nós ofereçamos a pessoas aflitas uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de alento. Veja o que diz Atos 27, 22. Mas agora, Paulo diz, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Olha a situação, imaginemos um pouco a situação. O sol e as estrelas não aparecem há vários dias. O mar está revolto. Eles não têm nenhuma esperança de saírem daquela situação bem, com a sua vida, incólumes daquela situação. E diante de um cenário tão desastroso, Deus coloca uma palavra maravilhosa na boca de Paulo, recomendando aos tripulantes que eles tivessem coragem e dizendo-lhes que nenhum deles perderia a sua vida. Que palavra maravilhosa. Meus irmãos, quando as dificuldades da vida surgem, nós podemos lidar com elas pelo menos de 3 formas, entre outras que poderemos citar. Mas, sobretudo, tendo em mente esse texto que lemos, quando as dificuldades aparecem, podemos lidar com elas pelo menos de 3 formas ou modos.
Primeiro, nós podemos simplesmente ignorá-las. Podemos fazer como aqueles 3 macaquinhos da história infantil, né? Eu não vi nada, eu não ouvi nada, eu não falo nada, eu não sei de nada, né? Mas isso não nos ajudará em nada, pois não é ignorando um problema que nós conseguiremos resolvê-lo. Não é fazendo de conta que o problema não está ali que nós conseguiremos solucioná-lo ou resolvê-lo de alguma forma. Segundo, nós podemos nos entregar ao desânimo. Porém, essa atitude também não nos será ou não nos seria útil. Ela apenas tornaria as coisas piores do que já estão. Já pensou? A situação já é trágica, já é catastrófica. Se todo mundo num contexto como este resolver se desanimar, estão todos perdidos. Por fim, em terceiro lugar, nós podemos aproveitar a oportunidade para encorajar os aflitos com uma palavra de esperança. E que melhor palavra de esperança podemos dar às pessoas no momento de dificuldade, senão a palavra de Deus. Se não falar daquilo que Cristo fez por nós, se não falarmos sobre o Deus Todo-Poderoso que sustenta o universo com as suas mãos, se não falarmos sobre um Deus que se fez homem na pessoa do seu Filho e desejou, portanto, salvar a mim e a você dos nossos pecados, que maior palavra de ânimo há do que o próprio Evangelho, do que a palavra de Deus, que pode nos consolar, nos confortar, nos exortar, nos reanimar, mesmo nos momentos mais adversos e difíceis da nossa vida. Isso me faz pensar naquilo que Paulo disse em uma de suas epístolas, que tem tudo a ver com esse ponto. Em 2 Coríntios, capítulo 1, e versículos 13 e 4, Paulo escreve algo muito importante, muito singelo, mas muito precioso em termos de vida cristã prática. Então, em 2 Coríntios, capítulo 1, e versículos 13 e 4, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Às vezes, meus irmãos, Deus permite que passemos por determinadas adversidades, lutas, problemas e tribulações, para que nós possamos consolar outras pessoas que estiverem passando ou estão passando por adversidades ou problemas semelhantes aos nossos. Às vezes Deus faz isso. Às vezes, Deus permite, por exemplo, que experimentemos certos problemas na educação dos nossos filhos, para que saibamos aconselhar aqueles pais que passarem por problemas eventualmente semelhantes aos nossos. Às vezes, Deus permite que experimentemos determinados problemas espirituais ou ministeriais, para que possamos ajudar outros irmãos que estão passando por problemas espirituais e ou ministeriais semelhantes aos nossos na sua própria vida. Enfim, o Deus que nos consola e que nos anima em nossas tribulações, Ele quer que consolemos e animemos aqueles que estão passando por situação semelhante à nossa, à minha e à sua. O Deus que nos consola e que nos encoraja durante a nossa dor, Ele é aquele que também pode consolar e encorajar outros que estiverem passando por situações semelhantes à minha e à sua. Então, às vezes, Deus permite situações atribuladas, angustiosas, problemáticas, complexas, difíceis, não apenas para que você e eu amadureçamos na fé, mas que, uma vez tendo amadurecido, possamos também contribuir com a vida de outras pessoas que Deus colocar no nosso caminho. A maneira como eu e você lidamos com um problema, a sabedoria e o discernimento que Deus às vezes nos dá para lidarmos com certos problemas na vida, certamente serão úteis ou poderão ser úteis para ajudar a vida de pessoas, casais, famílias que passarem eventualmente por problemas semelhantes aos nossos.
então a tribulação também tem o seu propósito. As tempestades da vida também têm o seu propósito. As adversidades da nossa existência humana terrena também têm o seu propósito. E Deus é poderoso para usá-las a fim de não somente nos amadurecer, mas abençoar também a vida de pessoas queridas que Ele mesmo, Deus, colocar ao nosso lado. Amém? Isso nos faz pensar numa quarta importante verdade nesse texto. E a quarta verdade é a seguinte: quando as dificuldades da vida surgem, temos a oportunidade de testemunhar aos outros a nossa fé. Olha que coisa interessante. Adversidades, dificuldades, angústias, momentos problemáticos, difíceis, são oportunidades que Deus nos dá para testemunharmos às pessoas a nossa fé. A nossa fé. Por favor, acompanhe comigo Atos 27 e 23, que diz, Paulo ainda dizendo, ele fala: pois ontem à noite apareceu-me um anjo. Que anjo era esse? Do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. Olha que coisa maravilhosa. Neste versículo, meus irmãos, Paulo nos dá dois importantes testemunhos. Primeiro, Paulo testemunha a quem ele, Paulo, pertence. E segundo, Paulo testemunha a quem ele, Paulo, adora. Duas informações muito básicas, fundamentais, mas importantes para a nossa vida. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, Paulo testemunha um anjo do Deus a quem pertenço. Um anjo, que anjo é este? Do Deus a quem eu, Paulo, pertenço. Eu pertenço a esse Deus. Olha que coisa maravilhosa. Perceba que Paulo não diz aqui que ele é dono da sua própria vida. Paulo não diz que é senhor da sua própria existência. Paulo não diz, eu sou dono do meu nariz e eu faço as coisas do jeito que eu quero. E Paulo também não diz, meu corpo, minhas regras, como existe uma turminha que costuma dizer isso nos dias de hoje. Em vez disso, Paulo, ele sabe muito bem que tudo que ele é e tudo que ele tem pertence a Deus. Por isso, meus irmãos, ele reconhece Deus como dono, como Senhor, como sustentador e como mantenedor da sua vida. Quando as dificuldades da vida surgem, é importante sabermos a quem pertencemos. E se nós pertencemos a Deus, então, meu irmão, a boa notícia é que não há o que temer. Se você pertence a Deus, saiba que Ele estará com você no olho do furacão, em meio às tempestades, em meio às adversidades conjugais, familiares, profissionais, espirituais, educacionais, sejam elas quais forem, quais sejam os contextos, você não estará sozinho, porque o Deus a quem você pertence abençoará a sua vida, irá restaurá-la, irá guiá-la, para que os seus propósitos, os propósitos de Deus, simplesmente se cumpram. Em segundo lugar, Paulo testemunha, e a quem adoro. Ele diz, eu não apenas pertenço a Deus, imagine isso, no meio ali de toda aquela situação tempestuosa em alto mar, muitos dias sem ver sol e estrelas, com as esperanças quase que naufragando junto com eles, muitos já haviam desistido ali, achando que a morte seria o seu destino ali, e Deus levanta Paulo dizendo, pessoal, calma, Deus falou comigo na noite passada, eu pertenço a esse Deus, eu adoro esse Deus, eu confio nesse Deus. Ele usou um problema difícil a fim de testemunhar Deus, a existência de Deus, a presença de Deus entre eles. Momentos difíceis são oportunidades que Deus cria, que Ele nos dá ou que Ele permite para que testemunhemos a nossa fé nele para o mundo. Que coisa gloriosa! Então, mais uma vez, em segundo lugar, Paulo testemunha, e a quem adoro. Paulo deixa bem claro para os tripulantes daquele navio, muitos dos quais, se não quase todos, deveriam ser idólatras, deveriam ser pagãos. Paulo lhes testemunha algumas coisas. Primeiro, ele diz que não adora anjos. Segundo, ele também diz que não adora a ídolos feitos por mãos humanas. Terceiro, ele também diz que não adora as supostas divindades dos pagãos. Mas o que ele diz então? Ele diz, eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus. Às vezes,
adoramos a Deus quando saímos do conforto dos nossos lares ao domingo, como fizemos exatamente nesta noite. Pegamos ali o carro, talvez alguns ao trem, metrô, ônibus, talvez outros o Uber, para irmos à igreja, confortáveis, e adoramos a Deus num domingo abençoado como este, apesar de um pouco friorento, mas nada de mais grave nos aconteceu. Agora, como será que nós reagiríamos em meio a uma tempestade grande já de muitos dias, quando o sol não dá mais as caras, as estrelas somem, desaparecem ali do céu, quando o mar está revolto, turbulento, e aí uma pessoa em meio a esse caos ousa dizer: eu creio em Deus e eu adoro a esse Deus. Deus nos chamou para o adorarmos não apenas em meio à bonança, não apenas quando as coisas são as melhores, não apenas quando o Pix cai frequentemente em nossa conta. Deus nos chamou para adorá-lo mesmo em meio às maiores, grandes ali adversidades da nossa vida. Adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Eu quero ver quando nós perdemos 7 filhos e 3 filhas numa tacada só, como ocorreu a Jó. E lá em Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o contexto dirá que Jó adorou a Deus. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, por mais difícil que isto seja, e eu sei que sou feito de carne e osso, sentimentos, como cada um e qualquer um dos irmãos aqui presentes, mas que Deus nos dê graça para adorá-lo, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio às adversidades, porque Deus, Ele é Deus não apenas na bonança, não é Deus apenas quando tudo é pacífico, quando tudo está calmo, quando o mar está tranquilo. Ele também é Deus em meio ao olho do furacão, quando a tempestade vem, quando a obscuridade nos alcança, quando a adversidade toma-nos de assalto. Ele continua sendo Deus sempre, sempre e sempre, sempre. E eu te pergunto, quem ou o que você adora em meio à tempestade particular da sua vida? Paulo disse: eu creio em Deus e eu adoro a Deus. Não, que Deus nos ajude a não o adorarmos por conveniência, com um espírito utilitarista, onde apenas o adoramos quando tudo vai bem, quando apenas as coisas, ou os ventos, melhor dizendo, sopram ao nosso favor. Mas que Deus nos ajude a adorá-lo mesmo quando os ventos são contrários, mesmo quando as ondas tempestuosas batem no casco do navio. Mas é nesses contextos que podemos contar com a presença grandiosa, gloriosa de Deus, que não nos deixa sós, mas que sempre está conosco em meio às adversidades da nossa vida. Em meio às dificuldades da vida, é importante sabermos, como Paulo sabia, a quem pertencemos e a quem adoramos. Se você pertence a Deus e adora a Deus em meio às tribulações, então que Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Bem, estamos quase que caminhando para o final. Separei 5 pontos para meditar sobre eles com os irmãos. E agora então, na quinta verdade, eu descubro outra coisa igualmente importante, que tem tudo a ver com o item precedente, o item anterior. E a quinta verdade é a seguinte: quando as dificuldades da vida surgem, aprendemos que a nossa vida é um dom da graça de Deus. Quando as dificuldades da vida surgem, sejam elas quais forem, nós aprendemos que a nossa vida, e a vida de quaisquer pessoas ou animais e assim por diante, é um dom da graça de Deus. Veja o que diz Atos 27 e 24. Paulo agora está relatando aos tripulantes aquilo que o anjo lhe dissera na noite anterior. E o que ele diz? Paulo, não tenha medo. Atos 27 e 24. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. E aí olha como o texto termina. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Todo mundo pensou que ia morrer naufragado ali, ia morrer aqui nessa tempestade. E Deus, contrariando as piores expectativas e todo aquele profundo desânimo e aquela profunda desesperança dos tripulantes, Ele diz: Paulo,
calma que essa tempestade não vai levá-los à morte. Eu vou guardá-los em meio a essa tempestade. Que coisa gloriosa. Meus irmãos, diante de um cenário tão difícil, tão desanimador e tão desesperançoso como este, em que Paulo e os demais tripulantes do navio se encontravam, mais uma vez, sem o aparecimento do sol e das estrelas, há muitos dias, e também em meio a uma grande tempestade, novamente, um anjo de Deus, ele aparece a Paulo e lhe dá uma mensagem alentadora, confortadora, consoladora. Isto é, Paulo, Deus por sua graça deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. A palavra deste anjo de Deus que aparecera a Paulo me faz lembrar daquilo que o salmista diz ou disse no Salmo 121:5, que diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Meus irmãos, nós, filhos de Deus, pela graça de Deus, é claro, e não pelo nosso próprio merecimento, temos um ajudador, nós temos um auxiliador, nós temos um protetor, e esse protetor é o nosso Deus. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem age em nossas vidas. Nós não estamos sozinhos neste mundo, Deus está conosco, comigo e com você. Não estamos sozinhos, não estamos sós neste mundo. Que palavra maravilhosa! A vida em meio às turbulências da nossa existência é um dom, aprendemos com esse texto, da graça de Deus. Da graça de Deus. Você já parou para pensar? Há poucos anos atrás, tivemos aí, infelizmente, alguns poucos, mas trágicos anos de Covid, da assim chamada Covid-19. E muitos dos nossos parentes, inclusive desta igreja, os irmãos aqui sabem, muitos dos nossos parentes, familiares, amigos, conhecidos, vizinhos, não apenas ficaram doentes, mas, evidentemente, com a permissão de Deus, foram ceifados. Mas Deus permitiu, Ele quis que, não porque nós mereçamos, nenhum de nós merece, é fato, mas como lemos nesse texto, nós aprendemos que a nossa vida, se ela foi preservada e ela foi até o presente dia, isso é fruto da graça de Deus. Poderíamos hoje não estar mais aqui, como, reitero, muitos dos nossos amigos, familiares, parentes, vizinhos, conhecidos, foram e não estão mais conosco, mas Deus, que é gracioso, nos sustentou até aqui, e Ele vai fazê-lo até quando Ele assim desejar, e Ele soberanamente permitir. Não é porque somos melhores ou piores do que quem quer que seja, mas porque Deus é bom, Ele é gracioso, e a nossa vida está onde sempre esteve, nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. A nossa vida não está nas mãos do agiota, não está nas mãos do homem mau, não está nas mãos dos governantes, muitos dos quais ímpios desse país. A nossa vida, sobretudo e acima de tudo, está onde sempre esteve, nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, que salvou essas pessoas em meio a essa tempestade, e é o Deus que nos dá livramentos. A minha vida e a sua, a nossa vida está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. A nossa vida está nas mãos dEle, nas mãos dEle. É Ele quem nos ajuda em meio às nossas adversidades. É Ele quem nos acalenta em meio às nossas tristezas. É Ele quem nos abraça com a sua graça, com o seu favor e com a sua misericórdia, em meio às maiores dificuldades que eu e você possamos enfrentar, já enfrentamos ou talvez ainda haveremos de enfrentar, enfrentaremos. É Deus quem nos sustenta diante disso tudo. Portanto, estarmos vivos é fruto da graça operante de Deus na nossa vida. É a graça de Deus. Isso nos levará finalmente à sexta e última verdade, que é a seguinte: quando as dificuldades da vida surgem, devemos aprender a confiar em Deus e na sua palavra. Coisa maravilhosa, né? Vou repetir. Quando as dificuldades da vida surgem, e não se engane, meu irmão, elas sempre surgem.
quando menos esperamos, quando estamos ali esquecidos ou desatentos e menos preocupados, bum, elas aparecem do nada. Então, em sexto e último lugar, quando as dificuldades da vida surgem, devemos aprender a confiar em Deus e na sua palavra. Onde eu vejo esse princípio? Em Atos 27 e 25, que diz, Paulo termina dizendo aos tripulantes, assim tenham ânimo, senhores, e olha o que ele diz, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito, isto é, como o anjo lhe falou na noite anterior. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Quando as dificuldades da vida surgem, devemos aprender com Paulo a tomarmos duas atitudes, muito claras nesse versículo. Em primeiro lugar, Paulo creu em Deus. Ele disse, creio em Deus. Isso me lembra daquele texto maravilhoso de João, no capítulo 14, versículo 1, onde Jesus, ele anima os seus discípulos, dizendo-lhes, em João 14, 1, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Meu irmão, a luta está grande, a adversidade está grande, se está, então creia em Deus, confie em Deus e espere em Deus, porque é dele que vem o meu e o teu socorro, é dele que vem o meu e o seu apoio, é dele que vem a minha e a sua ajuda, a nossa ajuda vem de Deus, de Deus, creiamos portanto nele, creiamos em Deus. Em segundo lugar, Paulo também confiou na palavra de Deus, ele disse, acontecerá do modo como me foi dito. A palavra de Deus na boca do anjo funcionou na vida dele e ele acreditou naquilo. Ele acreditou na palavra de Deus dada por intermédio daquele anjo na noite anterior. Não basta confiarmos apenas no Deus da palavra. É necessário que creiamos também na palavra de Deus. E portanto, meus irmãos, se a palavra de Deus diz que Deus é por nós, então creia que Deus é por nós. Se a palavra de Deus diz que Jesus está conosco todos os dias, então creia que Jesus está conosco todos os dias. Se a palavra de Deus nos promete a vida eterna em Cristo, então creia que haverá vida eterna em Cristo e somente em Cristo. Ou seja, em resumo, em suma, creia em Deus e nas promessas de Deus explicitadas e claras na sua palavra de Gênesis, Apocalipse. Confiemos em Deus e também na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus e também no Deus da palavra. Amém? Bem, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos 6 importantes verdades diante ou acerca das dificuldades da vida, tendo como base Atos 27, versículos 20 a 25. A primeira verdade que aprendemos é que quando as dificuldades da vida surgem, podemos ser tentados a perder a esperança. Meu irmão, e eu quero encorajá-lo a não perder a sua esperança, mas a depositar em Cristo, em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Não perca a esperança. Eu sei que a luta pode estar grande, eu sei que a turbulência pode ser tamanha, eu sei que a tempestade pode ser altíssima, mas ouse pela graça confiar em Deus, não perca a esperança. Segunda verdade, quando as dificuldades da vida surgem, temos que ter consciência de que muitas vezes fomos nós mesmos que as causamos. Às vezes nós queremos encontrar um bode expiatório, ou alguém para terceirizarmos a responsabilidade pelos nossos pecados, e que ocasionaram as tempestades que nos sobrevieram, mas que Deus nos dê graça, sabedoria, discernimento para admitirmos, não, o erro é meu, não é do governo, não é do diabo, não é da política, não é do clima, choveu muito, fez muito frio, fez muito calor, aconteceu aquilo, e por isso que eu fiz aquilo outro. Não, o erro é meu. Eu poderia ter agido de forma diferente, mas não agi. O erro é meu. Terceira verdade, quando as dificuldades da vida surgem, temos a oportunidade de oferecer aos aflitos uma palavra de esperança. Há pessoas que, durante o nosso sofrimento e a nossa dor, estão passando por dores ou sofrimentos semelhantes aos nossos.
E a mesma graça e sabedoria que Deus nos deu para lidarmos com esses problemas, que Deus use estas situações que nos ocorreram, para que nós possamos dar esperança a pessoas que estejam sofrendo algo semelhante àquilo que nós também sofremos. Quarta verdade: quando as dificuldades da vida surgem, temos a oportunidade de testemunhar aos outros a nossa fé. Alguns, em meio à adversidade, só reclamam, só murmuram, só praguejam, só falam palavrões, só querem deixar esta vida, não querem saber mais de nada. Outros, todavia, com o auxílio da graça de Deus, usam as adversidades como uma oportunidade para testemunharem da sua fé em Deus, na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Que Deus faça isso na minha e na sua vida. Amém? Em quinto lugar, a quinta verdade é que quando as dificuldades da vida surgem, aprendemos que a nossa vida é um dom da graça de Deus. É Deus quem nos sustenta em meio ao olho do furacão, em meio às adversidades e turbulências da vida. A pessoa pode ser a mais perita, o médico pode ser o mais habilidoso, o advogado pode ser o mais engenhoso, né? Tudo isso pode contribuir, mas na verdade quem nos dá graça e nos sustenta não é o homem, mas é Deus, o Deus Todo-Poderoso. E por fim, em sexto lugar, quando as dificuldades da vida surgem, devemos aprender a confiar em Deus e na sua palavra. Meu irmão, eu sei que pode estar difícil, eu sei que o baque, como diz o outro, pode estar grande. A complexidade pode ser tamanha dos problemas pelos quais você tenha passado, eu sei disso, imagino isso, mas ouse, eu te encorajo, ouse a confiar em Deus e na sua palavra. Amém? Que essa mensagem abençoe a sua vida, ela edifique a sua fé e contribua para aprofundar o seu relacionamento com Deus, não apenas em meio às dificuldades da vida, é claro, mas também em todas as demais situações da sua vida e da minha vida. Que essa palavra injete fé no seu coração e te dê condições de caminhar uma jornada a mais, não sozinho, mas com Deus ao seu lado. No seu casamento, na sua família, você e eu não estamos sozinhos, Deus está conosco. Amém? Se você crê nisso, por favor, vamos ficar em pé e vamos orar nesse momento. Meus irmãos, nós vivemos em dias tão difíceis e onde ouvimos tantas vozes, não é isso? São as redes sociais que, por um lado, clamam pela nossa atenção, do outro lado, o mundo com os seus pecados e as suas atrações, e tantas outras situações que buscam fazer com que nós escutemos as suas vozes. Em meio ao mundo onde existem vozes tão altissonantes e tão contrárias aos valores da palavra de Deus, é urgente que nós confiemos em Deus e na sua palavra. Muitas vozes chamam e reclamam pela nossa atenção. Mas a grande pergunta que fica é se nós ouviremos a essas vozes ou se nós ouviremos a Deus e a sua palavra. Talvez a sua vida não esteja muito boa, não esteja muito fácil. Talvez você esteja enfrentando uma série de problemas. E como temos dito em outros encontros, quem de nós não os enfrenta, não é mesmo? Basta ser humano para ter problemas nesse mundo. Se você é humano, se você está vivo, os problemas são simplesmente algo inevitável nessa nossa condição, antes da glorificação, antes da vida eterna, antes da segunda vinda, portanto, de Jesus. Mas nessa noite Deus nos deu uma palavra de ânimo, de encorajamento, de força, de graça. Amém, meu irmão? Eu não sei quão grande é a sua luta, quão grandes são os seus problemas que têm te afligido e talvez tirado o seu sono, tem te perturbado. Deus é maior do que eles. Deus é maior do que essa tempestade. Deus é maior do que essa adversidade. Deus é maior do que essa luta profunda que tem tirado apenas lágrimas dos seus olhos e tem te impedido o sono. Deus é maior do que essas lutas todas.
ouse confiar nesse Deus. Amém? Confiemos nele, confiemos nele. Amém? Pai, eu quero te engrandecer nesta hora, pela sua palavra que o Senhor nos deu nesta noite, por esse texto abençoado de Atos dos Apóstolos, onde pudemos aprender 6 verdades, 6 lições muito práticas, muito importantes, mas bíblicas, extraídas da sua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor abençoe esta igreja, a sua igreja neste momento, e que o Senhor faça em nossos corações aquilo que nenhum expert, nenhum perito, por mais gabaritado que seja, pode fazer. Senhor, aquilo que o médico, o advogado, o juiz, o homem, o engenheiro, o técnico, por mais habilidoso e capaz que seja, Senhor, não pode fazer, que o Senhor, por favor, faça em nossa vida. A nossa vida está diante de Ti, Senhor. Que o Senhor nos tome nas Tuas mãos, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos repreenda, nos corrija, Senhor, mas que o Senhor também nos console, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos encoraje na noite de hoje, Senhor. Senhor, eu imagino que se preguei sobre este assunto, é porque a sua igreja precisava ouvi-lo na noite de hoje. Eu não sei como encontram-se os corações aqui presentes, e talvez os corações daqueles que um dia, em algum momento, se depararão com esta mensagem. Eu só posso te suplicar, ó Deus, que o Senhor console a esse irmão, a essa irmã, que o Senhor o abrace em meio a essa dor, que o Senhor dê um novo alento em meio a este cenário, como lemos nesse texto bíblico de Atos, tão desalentador, repleto de desânimo e de desesperança. Senhor, que o Senhor injete fé, esperança, ânimo e coragem em nossos corações, por meio da sua palavra, por meio do seu doce, eterno e grandioso Espírito. Faça em nossas vidas, Senhor, aquilo que ninguém mais pode fazer. Senhor, a quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? A quem recorreremos? Não podemos recorrer a ninguém, porque, Senhor, somente no Senhor é que a nossa alma encontra descanso. É somente no Senhor que a nossa alma encontra alento, encontra esperança, encontra um sentido para poder viver. Somente no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas e nas suas coisas. Cuide de nós, portanto, e abençoe a nossa vida. Fique conosco, mesmo em meio às nossas adversidades e dificuldades, por maiores que sejam, sabemos que o Senhor é maior do que todas elas. Fique conosco, não nos desampare. Não nos deixe sozinhos, Senhor. Nós não temos a quem recorrer, a não ser a Ti. Cuide de nós, nos abençoe, nos restaure, nos dê o seu refrigério, transforme a nossa vida, mas fique conosco, por favor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.